Shalom Adonai, a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nesta noite e neste momento da palavra, este programa que tem alcançado muitas nações, a palavra de Deus se fará real em espírito e em verdade, e que juntos possamos ouvir a palavra do Pai, Filho e Espírito Santo, e que a igreja que está reunida na terra possa sentir a presença da glória do Deus de Israel. Que famílias, homens e mulheres, jovens e crianças e velhos, reunidos neste momento, possam entregar verdadeiramente seus corações, as suas mentes, seus familiares, as suas vidas, os seus lares e as suas casas. Que homens e mulheres, em um só propósito, em um só momento de fé, entregue tudo nas mãos do Deus de Israel. Que essas mulheres, Senhor, esses homens, mulheres cansadas, homens cansados, homens enfrentando lutas, mulheres enfrentando verdadeiras guerras e desafios, famílias sofrendo, famílias sangrando na alma, no desespero muitas vezes e não saberem o que fazer. Nós clamamos neste programa Momento da Palavra e pedimos ao Senhor uma intervenção que só o Deus de Israel é capaz de fazer e cumprir todas as suas promessas. Pai amado, Pai querido, que este culto comece com este clamor, meu Pai, com este louvores dentro de suas almas, adorando o Deus de Israel. Que toda palavra forjada contra as famílias do Senhor na terra sejam anuladas nesse momento do reino espiritual e no reino terreno. Que esses homens e mulheres, famílias sejam salvas através do Deus de Israel. Que homens e mulheres possam ter livramentos aonde estão encontrando guerras. Que onde houver morte haja vida, onde houver tristeza haja alegria, onde houver ódio haja amor, onde houver briga haja paz, onde houver a pobreza haja prosperidade. Senhor meu Deus, visite casas, visite homens, visite mulheres, crianças, velhos e jovens, recém-nascidos, mulheres grávidas. Visite o teu povo e entre com a intervenção. Visite os hospitais, os presídios, as delegacias, os guetos, os palácios, as casas de palafitas, aqueles que moram embaixo de uma ponte, de um banco, de um jardim, que o cobertor, meu Pai, é uma caixa de papelão, é um plástico, é um pano improvisório, é uma coberta doada, aqueles que não têm alimento, que estão famintos. Visite o teu povo com o teu pão de cada dia, traz a paz para a tua igreja na terra, Senhor. Levanta homens e mulheres com intrepidez da tua palavra, Senhor. Visite homens e mulheres cansados, salve as crianças dessas nações, Senhor. Liberte os jovens dos vícios, homens e mulheres dos pecados. Traz para essa casa o filho pródigo de volta, desta mãe e deste pai, desesperado sem saber onde está um filho ou uma filha. Esta mulher, essa esposa, sofrendo, vítima de uma Dalila no casamento dela, de um adultério nesse casamento, de um amante. Liberta esse marido dessa amante, liberta essa esposa desse amante, restaure o casamento, anula o divórcio, acaba o divórcio na tua igreja e na tua casa, na tua família, Senhor. Que este culto nós convidamos ao Senhor para a tua honra e tua glória. Amém. Igreja na terra, que possamos juntos a entrar no propósito do Deus de Israel, que possamos apresentar a Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades. A igreja grita, a igreja chora. Muitos nesse momento precisam ser curados de traumas, de marcas de infância, de marcas dentro do ventre de suas mães, palavras que foram ouvidas atrás das portas, das paredes, e levaram pessoas a um desânimo, a um desespero. Muitos não sonham mais os sonhos de Deus, muitos e muitas não acreditam que possa acontecer algo sobrenatural de um momento para outro momento. Neste culto vai ficar marcado em nossas vidas, gravado em nossos corações e nossa mente, na força de Deus. Quando nós saímos na força de Deus, quando nós vamos para a nossa cama na força de Deus, quando nós acordamos pela manhã para enfrentar este dia, aquele dia, na força de Deus,
Nós sabemos que a força de Israel é que nos sustenta, é que nos mantém vivo, é que nos prospera, é que nos cura, é que nos ressuscita. E neste momento nós temos que trazer à igreja um avivamento na terra. Deus está levantando homens e mulheres, jovens, velhos e crianças, para um grande avivamento nos quatro cantos da terra. Chama Deus para um avivamento na tua casa, no teu ministério, na tua igreja, na tua família, no teu emprego, na tua empresa. Aquilo que parece impossível, aquilo que parece uma eternidade de uma demora, aquilo que parece uma impossibilidade, na força de Deus você conseguirá. Não saia na sua força, mulher, não saia na sua força, homem, saia na força do Deus de Israel. Deixa Deus ser Deus em sua vida, para que todos contemplem Deus na sua vida, para que o poder de Deus seja real e a graça e a misericórdia se faça e se manifeste na tua vida. Abre a tua palavra no livro de Salmos, capítulo 71, versículo 16. O salmista nos traz um recado da parte de Deus. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Ou seja, sairei na força do Senhor, Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Sairei na força de Deus, me levantarei na força de Deus, adorarei na força de Deus, vou orar na força de Deus, vou caminhar na força de Deus. Se é para chorar, vou chorar na força de Deus. Até no choro eu tenho que ter força para chorar, com a força do Deus de Israel sobre as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, nunca saia para um dia, nunca saia para enfrentar um dia na tua força, nos teus braços, nos teus diplomas, nas suas contas bancárias, nos teus sobrenomes, nas tuas estaturas, nos teus intelectos, na tua força física humana. Saia na força do Deus de Israel, saia nessa força dele, que a justiça dele fará menção sobre a sua vida. Enfrente isso na força de Deus. Muitos estão lutando pelas próprias forças. Muitos estão lutando com suas mentes, com seus intelectos. Precisamos lutar com a força, o intelecto, a mente, o QI, os pensamentos do Deus de Israel. Davi, quando foi enfrentar o gigante, Davi ele foi na força de Deus. Davi saiu na força de Deus. Não foi a força da pedra, não foi a força da forja. Não foi a força de Davi. Davi saiu na força do Senhor. E Davi fez menção da justiça de Deus. Quando nós enfrentamos um gigante, leões, quando nós enfrentamos guerras, enfermidades, perseguições, palavras de maldição contra a nossa vida, nós lutamos na força de Deus. Eu não sei como você se encontra agora, mas como pastor eu tenho atendido famílias espalhadas por essas nações. Como pastor eu tenho atendido choros e clamores de homens e mulheres, de crianças, de adolescentes, jovens e velhos. E tenho visto que muitos deles precisam conhecer a força do Deus de Israel. Muitos estão sofrendo em suas casas, em seus lares, porque não aprenderam a guerrear. Vamos aprender a guerrear com a força do Deus de Israel. Viver na força de Deus é ter a certeza que tudo vai acontecer no tempo de Deus. Viver na força de Deus é ter o firme fundamento da fé, que nós não vemos, mas nós cremos e vamos ver. Viver na força de Deus é no meio de uma grande de uma grande guerra, de uma grande luta, de um grande gigante, de um grande exército de Faraó. É nesse momento que nós olhamos para o céu e nós clamamos: Senhor do céu, vem com tua força soberana, se faz real sobre a tua igreja, se faz real sobre essas famílias, sobre a família Castilho. Clame na força de Deus, chame a força de Deus, que até água sai da rocha, até água sai da pedra. Na força de Deus não temos que bater na pedra com nossas mãos. Na força de Deus não queremos ser os professores de Deus. Na força de Deus não somos os aconselhadores, os terapeutas e os psicólogos e os ensinadores para o Deus de Israel. Na força de Deus nós somos o servo de Deus. Muitos querem ser Deus sobre Deus, muitos querem ensinar Deus a trabalhar, muitos querem ensinar a aconselhar Deus. Na força de Deus nós aprendemos a receber conselho do conselheiro, do príncipe da paz, do Emanuel, do Alfa e do Ômega, do Deus grande, do onipotente, onipresente, onisciente. Não queira ensinar Deus a trabalhar, não queira dar tempo a Deus, não estipule tempo para Deus. Estipule a sua vida, estipule força de Deus sobre a sua vida, estipule a sua vida na força
do Deus de Israel. Você pode estar cansada, exaurido, cansado, não sabe mais como lutar. Doenças espirituais, doenças emocionais, doenças físicas, mas aí você clama no Salmo 71:16, na tua força sairei, Senhor, sairei na força do Deus de Israel e farei menção da tua justiça, e só dela fará menção da tua justiça. É saber que a justiça de Deus prevalecerá. Você dormindo, você sonhando, você acordado, você andando, você chorando, você louvando, você adorando, você sendo fiel a Deus no pouco, a justiça de Deus te colocará no muito. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Essa guerra não é para a morte. Descanse em Deus e se levante, porque tem muitos que te amam. Acredite, descanse no Deus de Israel, descanse nas mãos de Deus. A rede não serra a mão de Deus. A mão de Deus é mais do que a rede. Meu lavassura manai, a sombra de Deus não é um coqueiral, não são palmeiras. A sombra de Deus é a sombra do Onipotente. É essa sombra do Onipotente, é esta força, são essas mãos que nos sustenta. Determinado algum negócio de Deus com você, e determinado algum negócio de você para com Deus, alinhado nos propósitos de Deus, a força de Deus será soberana, irá te honrar. É por dias, poucos chão de dias, que a força de Deus te revelará algo que você espera. Acalme teu coração, não se desespere, não abandone Deus, não abandone tua casa, não abandone a fé, não abandone a tua família, não abandone a palavra de Deus, não abandone os propósitos de Deus, não abandone o teu compromisso com Deus. Na força de Deus sairá a luz no meio da escuridão. Na força de Deus sairá o anjo do céu. Deus se levantará do trono para te ajudar na terra. Na força de Deus Ele te honrará, fará um culto de ação de graça, te exaltará, não te abandonará. Mas Deus não te abandonou, mulher, homem. Deus vai sair para te dar força, a força que você não tem, a força que homem não tem. Quando Sansão saía na força de Deus, Sansão vencia Satanás e inimigos. Mas quando Sansão deixou de ter a força de Deus, ele perdeu para Dalila. Mas quando nós estamos na força de Deus, Dalila, Satanás, macumbaria, terreiro de feitiçaria, terreiro de macumba, despachos, encruzilhadas não tem força sobre Deus e sobre o povo de Deus. É desfeito macumbaria, é desfeito palavra de maldição sobre a nossa casa, sobre a família Castilho, sobre a tua família, sobre a minha vida, sobre a tua vida, é desfeito palavra de maldição. Na força de Deus nós encontramos força, na força de Deus nós encontramos conhecimento da palavra, na força de Deus nós adoramos pelo poder e a glória de Deus. Na força de Deus a nossa vida é cristocêntrica. Na força de Deus nós não sentamos mais na mesa dos escarnecedores. Na força de Deus as Dalilas, os Sambalates, os faraós, os terreiros de macumba não têm poder sobre nós. Palavra de maldição contrária, arma preparada, forjada, armada, nem principado, nem potestade de anjos destruirá o povo de Deus. Saia na força de Deus. Saia na força de Deus, guerreira. Saia na força de Deus, guerreiro. Que algo grande, sobrenatural está para te encontrar e me encontrar. Tem a data marcada, tem a hora, o segundo. E é tempo de você ver a força de Deus com uma caneta e escrever os propósitos dele. Pede a Deus para escrever na força de Deus. Faça voto com Deus, faça compromisso com Deus e anote no papel que Deus manda você escrever. Você tem que aprender a pegar a caneta e o lápis e escrever na força de Deus o nome, o número, o endereço, a pessoa, a nação, aonde é você escrever e lá na frente se materializar o que você escreveu. Na força de Deus você ouve, você vê, você sente, você enxerga, você conquista. Na força de Deus você vai tocar e será abençoado. Na força de Deus a tua oração terá poder para salvar a tua vida e tua família. Na força de Deus os teus serão para servir ao Deus de Israel. Na força de Deus contemplaremos o poder e a glória e a graça e a exaltação para a honra e glória de Deus. Na força de Deus o mar se abrirá. Na força de Deus sobreviveremos ao deserto. Na força de Deus o Jordão se romperá. Na força de Deus conquistaremos a terra que mana leite e mel. Na força de Deus sonharemos os sonhos de Deus. Na força de Deus você sairá deste pecado, desta depressão profunda,
raiva, dessas drogas, dessa ansiedade, impaciência, desse conflito interno. Da força de Deus você será liberto desse quarto escuro. Da força de Deus você saberás quem é você, homem. Saberás quem é você, mulher. Deus fez o homem para andar com a mulher. Deus fez uma mulher para andar com o homem e ser pai de nações como Abraão. Deus está fazendo casamento abençoado. Deus está fazendo relacionamento abençoado. Deus está criando situações abençoadas. Deus está criando famílias da força de Deus abençoada. Deus está criando cura abençoadas, livramento abençoado, prosperidade abençoada na força de Deus. Nós sabemos que tem cadeira da honra. Na força de Deus, sabemos que tem a mesa da honra. Na força de Deus, sabemos que tem um culto para Deus, para a honra e a glória do Deus de Israel. E você que entregou verdadeiramente na força de Deus a sua fé, na força de Deus a tua vida, na força de Deus o teu corpo, na força de Deus a tua saúde, as tuas necessidades, a tua família, a tua casa, a tua família, a tua empresa, teu emprego, teu ministério, você entregou na força de Deus. Na força de Deus o anjo sairá do céu, virá aos nossos encontros com as mãos cheias de bênção, espada desembainhada, quebrando corrente e grilhões, rompendo cadeados. Na força de Deus, a terra saberás quem é tu e quem sou eu. Saberá que nós somos o povo da força de Deus e serviremos o Deus da força, o Deus da justiça. Faça menção da justiça de Deus, mulher. Faça menção da justiça de Deus, varão. Essa justiça vai prevalecer sobre a injustiça da injustiça do mundo. A justiça de Deus vai tocar nas autoridades humanas e vai mudar o que era para a sua humilhação, para a grande exaltação. Na força de Deus, Ele levantará esta mulher de uma forma sobrenatural, que nem ela se reconhecerá mais. Na força de Deus, levantará este varão, que nem a terra saberás quem é ele. De tão força que Deus entregará a esse homem e a esta mulher. Na força de Deus, você vai conhecer lugares que você nunca imaginava, que nunca pensava em pisar. Na força de Deus, você vai viajar. Na força de Deus, você vai conquistar. Na força de Deus, Deus vai te mostrar o que você não vê. Na força de Deus, você vai ver o invisível. Você vai ver o invisível ser visível. Na força de Deus, você vai ver a pequena coisa se transformar numa grande coisa. Na força de Deus, as pequenas coisas serão grandes. Na força de Deus, a notícia da humilhação, da morte, da miséria, do abandono, Deus transformará essas cartas, essas notícias em uma força de exaltação, de vitória, de cura, de vida. Quando Deus entrou na força dele, na casa de enfermos, na força dele enfermos foram curados. Deus está trazendo à terra um avivamento jamais visto nesta geração. Pessoas que têm compromisso com Deus serão usados pela força de Deus. Vocês verão por esse tempo, nesse ano, pessoas que vocês não valorizavam, na força de Deus, Deus honrar e exaltar. Virão até você caravanas de ônibus, caravanas de carros, caravanas de pessoas para ouvir Deus através da tua vida. Na força de Deus, o avivamento está chegando na tua casa, no teu ministério, na tua família, na tua vida. Na força de Deus, o impossível vai acontecer. Na rabassura vilás, faça menção da força de Deus e deixa Deus fazer justiça na sua vida. Hoje é a nossa ceia e na força de Deus nós vamos ceiar ao Senhor. Na força de Deus nós vamos ver os nossos inimigos abatidos no chão. Na força de Deus não vamos nos alegrar com a derrota dos nossos inimigos, mas na força de Deus os nossos inimigos verão o nosso júbilo, o nosso cântico de alegria ao Deus de Israel. Na força de Deus, esta é a nossa ceia. Na força de Deus, este é o culto do Senhor para nossas vidas. Que possamos contemplar a força da palavra de Deus. Que possamos contemplar a força do autor desta palavra. Que na força de Deus possamos contemplar
esta força que Deus deu ao salmista. Na força de Deus nós vamos adorar o Deus de Israel. Na força de Deus, cavernas, pessoas que estão em cavernas, com medo de se levantar da cama, se levantarão na força de Deus. Chegue nesse quarto escuro, entregue este culto a esta pessoa, entregue essa mensagem a esta pessoa que está numa morte espiritual ou física. Leve essa palavra, seja um mensageiro da força de Deus na terra. Comunique as pessoas sobre este culto, entrega, vá em um lugar, abra a câmera e mostre essa palavra após esse culto e diga a eles, esta é palavra para você. Saia desse cativeiro de Satanás e entre nas bênçãos da força do Deus de Israel. Deus vai levantar jovens, vai libertar os drogados, os traficantes, os prostitutos, as prostitutas. Na força de Deus, Deus vai libertar os drogados, os maconheiros, os homossexuais, as lésbicas, os alcoólatras, os idólatras, os ladrões, os marginais, os mentirosos, os pedófilos, estrupadores. Deus vai libertar os macumbeiros, os feiticeiros, aonde chegar esta palavra. Na força de Deus, a força vai libertar de Deus esse povo e vai fazer justiça. A palavra ficará, labá, surramanai. A força de Deus é imutável. Deus é um Deus imutável. A força de Deus não muda. É o Deus forte de ontem, é o Deus fortaleza de hoje, é o Deus fortaleza de amanhã e da eternidade. Se alegre teu coração agora, descansa no Senhor, contempla o Pai, Filho e Espírito Santo, contempla as maravilhas. Algo está para acontecer, algo já foi feito na força de Deus, a tela já foi pintada, e você na força de Deus, quanto mais você exercer a força de Deus na fé, a tela se materializar, vai mostrar rosto, endereço, tamanho, nações, rosto, mulher, de homem, filho, filha, casamento, gravidez. Na força de Deus, essa tela em branco vai começar a se materializar, da miséria para a prosperidade. A tela já foi pintada e para muitos é uma tela em branco, mas quando você exerce a força de Deus, a água de Deus começa a passar sobre a tela, e a tela começa a surgir de um nada, mas é de um tudo. Rosto, nome, endereço, resposta. A tela sempre esteve pintada. A tela sempre esteve pintada pelo autor e consumador de todas as coisas. E na força de Deus, quando você exerce a força da fé, a tela começa a se materializar. E você vai ver o que estava na tela todo o tempo pintado para você. E para mim, pegue pela fé a palavra, porque na força de Deus já aconteceu. Declara em voz alta onde você estiver. Se no lugar que você está você não pode falar algo, fale em pensamento. Eu vivo na força de Deus, eu sou da força de Deus, eu creio na força de Deus, eu sirvo na força de Deus, eu dependo da força de Deus, eu sobrevivo da força de Deus, sou liberto da força de Deus, restituído da força de Deus, ressuscitado da força de Deus, e sou próspero na força de Deus, abençoado na força de Deus, curado na força de Deus, lá exaltado na força de Deus. E a justiça de Deus fará menção da tua vida. Vamos nesse momento da palavra, neste culto ao vivo, participar da nossa santa ceia, a ceia da força do Deus de Israel. Pegue os dois elementos, o pão que representa o corpo, o sangue de Cristo, que é a força do Deus de Israel. Pegue os seus elementos. Vamos participar da ceia da força de Deus, a santa ceia, a ceia cristocêntrica, a ceia que nos fortalece, a ceia que nos liberta, a ceia que nos cura, a ceia que salva a nossa família, a ceia que quebra toda maldição, desde a primeira, a segunda, a terceira geração, sobre a nossa vida, a nossa família, a ceia que salva os nossos filhos, o casamento, o namoro, o noivado, a ceia que salva a nossa fé. Vamos comer do corpo de Cristo. Pai amado, Pai querido, na tua força, eu tenho a honra e a glória para o Senhor, e a honra é para o Senhor, mas eu tenho a honra de participar da ceia com a família Castilho e com famílias espalhadas pelos 4 cantos deste planeta chamado Terra. Vamos comer do pão que representa o teu corpo, a tua força, Senhor. Senhor meu Pai, este sangue que não é de laboratório, não é humano,
Teu sangue agora é o carmesim nas nossas vidas, nesse sangue da tua força, do teu sacrifício, do teu infinito amor, que morreu por mim, pela minha esposa, nossos 2 filhos, nossas futuras noras, nossos futuros netos e neta, minha mãe, minha sogra, meu pai, o pai da minha esposa, por essas famílias, pela igreja de Deus da terra. Esse sangue nos lavou, e na tua força esse sangue nos purificou, e hoje na tua força nós ceamos o teu sangue. Necalabaçu e revaciana machás. Ei, calabaçu, revanabandu, ravanciala, vanciar. Se você recebeu uma notícia, malabaçu, remanai, alabarabaçu, lanai, como Ezequias, rabacia, carabaçai. Se você recebeu uma notícia de morte, vaxiana, carai, batu. Se você recebeu a notícia de derrota, labassure, levanço, lamantias, como o profeta Isaías levou a Ezequias, ará, morava-se, aramanai, surramanai. Ezequias se prostrou ao chão, levantou os braços na força do Deus de Israel. E Ezequias falou: Senhor, não me mate agora, meu pai. Eu tenho trabalhado para o Senhor e te servido. E antes do profeta Isaías atravessar o último portão do palácio do rei, Deus diz: volte, Isaías. Aceitei a oração de Ezequias, curei a enfermidade dele e darei a ele mais 15 anos de vida. Labá, sunei, calava, se você recebeu, mejevan suá, alguma notícia que veio a te entristecer, este culto é para você levantar os teus olhos ao céu, tuas mãos para o alto e falar as palavras: Senhor, pare toda palavra de morte, de derrota, de tristeza, de enfermidade, de pobreza, de solidão, de humilhação sobre a minha vida, a minha família e os meus. Como o Senhor foi com Ezequias, seja comigo e com os meus, Senhor. E me dê mais e mais anos, muitos anos de vida, a mim e aos meus, para que na tua força seja dada a tua honra, glória e louvor nos testemunhos da nossa família e das nossas vidas. Essa é a oração que vocês fizeram e que eu fiz. E nessa força de Deus, nós vamos contemplar a justiça que fará menção de nossas vidas. A justiça de Deus sairá sobre as nossas casas, sobre os nossos lares. Telhados serão abertos pelo Deus de Israel. Da mesma forma que aqueles homens abriram telhados com mãos e levou por força de mãos um paralítico, pela força de Deus. A força de Deus estava nas mãos daqueles homens. A força de Deus estava naquela corda para descer o paralítico. A força de Deus estava no meio do centro daquela sala, no meio da multidão daquela casa. A força de Israel, o Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E quando desceu aquela marca com aquele aleijado, a força estava esperando do telhado ao chão para curá-lo. Se tiver telhado, laje, não importa, madeira, muralha, se você estiver abaixo das águas, a força de Deus abrirá água, telhado, lajes, paredes, madeiras e te encontrará. O mesmo Deus que abre o telhado é o mesmo Deus que abre o céu, rompe o primeiro, o segundo e o terceiro céu e desce com a força de Israel para a minha família, minha vida, tua vida e tua família. Receba essa palavra de fé, essa palavra profética revelada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, na força na força de Deus. O soberano é soberano, o Deus é Deus, o Emanuel é Emanuel, o Rei é Rei, Leão da tribo de Judá, o Alfa é o Alfa, o Homem é o Ômega, o eu sou. Na força dele, até com lama, até com cuspe o cego é curado. Você não precisa de lama e nem de cuspe, porque você já tem um Cristo na força ressuscitado, e ele está passando nos olhos de cegos espirituais, de glaucomas físicos, de pessoas em cadeiras de rodas, em UTIs, em presídios, delegacias, em palafitas, em palácios, em guetos, em prostíbulos, e nessas casas e nesses lares, a mão da força está passando, lebalava, surarabai, na família Castilho, e nessas famílias, a força de Deus está passando, curando, levantando, acendendo a luz do mundo.
entrando nesse quarto de depressão, abrindo as cortinas da morte e trazendo a luz da vida, tirando essa mulher desta cama, tirando este homem dessa cama, tirando o pecador do pecado, tirando a humilhada da humilhação, o humilhado da humilhação, para a exaltação. Deus vai no amasso da manava na força dele, devolver o que é meu, o que é teu. Na força dele, você vai acordar a basura manai e vai sair para buscar o que é teu, eu vou buscar o que é meu. Na força dele, vai bater na minha casa, na tua casa, o anjo entregando na força de Deus a minha e a tua vitória. Na força de Deus, faremos menção da tua justiça sobre a injustiça do mundo. Na força de Deus, a justiça fará menção, a justiça se manifestará, a justiça de Deus se revelará. Quem és tu, terra? Quem és tu, homem? Quem és tu, Satanás? Quem és tu, terreiros de macumba? Quem és tu, palavras malignas? Quem és tu, demônios? Para enfrentar a força do Deus de Israel. Este povo que clama e que chama pelo nome e adora ao Deus da glória, este povo receberá a força de Deus. Que Deus possa entrar na tua casa, como entrou na casa de Obed-edom, com a força da palavra, a força da arca. E aonde houver esterilidade, haverá fertilidade. Onde houver morte, haverá vida. Onde houver a pobreza, a escassez, a miséria, haverá prosperidade, a ausência de necessidade. Onde houver o pecado, haverá a salvação. Onde houver o impossível, vai acontecer os milagres de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Senhor meu Pai, guarde essas mulheres, guarde esses homens, essas casas, essas famílias e essas nações. É eminente que estamos chegando pela tua força ao fim dos séculos e dos séculos. Tudo está para se acabar nesta vida um dia, mas antes da destruição da terra, o teu povo que chama pelo teu nome, que glorifica para a tua glória, será abençoado pela força de Israel. Se prepare, remanescentes de Deus, se prepare, povo de Deus, que serve a Deus verdadeiramente. E você que anda no mundo do pecado, pela força de Deus, quebre esse pecado agora, aceitando Jesus como único Salvador, e toda maldição seja quebrada da tua vida, da tua família, desde a primeira, segunda, terceira geração, na força de Deus, e o teu nome na força de Deus será escrito no livro da vida. E você que já vinha servindo o Senhor, e você que vai servir o Senhor a partir de hoje, receba essa palavra. O relógio de Deus, pela força de Deus, é capaz de explodir o relógio pela força de Deus, de tanto poder. Pela força de Deus, Deus está apressando milagres. Pela força de Deus, Deus está apressando anjos. Pela força de Deus, Deus está apressando o cumprimento de promessas, libertações, ressuscitar e cura, e ausência de necessidade. Pela força de Deus, Deus está apressando testemunhos de vitória. Que Deus os abençoe. Pela força de Deus, Deus está apressando a volta do pecador para a casa do Pai, do filho pródigo para a casa do Pai. Pela força de Deus, a tela que Ele pintou, e para você era invisível, ela será colorida de tantas promessas que será impossível de contar em um só momento. Que Deus os abençoe na força do Deus de Israel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E eu lanço essa palavra na família Castilho e nos quatro cantos desse planeta chamado Terra. Na força de Deus, o impossível aconteceu aqui e aí. Shalom Adonai.